falar que é o ato de falar com Deus. A oração não é só para falar com Deus, a oração também é para ouvirmos a Deus. O salmista Davi, no Salmo 5, versículo 13, ele disse assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Ou seja, quando nós dobramos o joelho para orar, nós falamos e também esperamos Deus falar conosco. Por isso é que é muito bom na oração, depois dar um tempo de silêncio para você ouvir Deus, porque Deus fala. Deus fala através de um versículo bíblico, Deus fala através de um pensamento, Deus fala através até da imaginação. Você imagina algo e fala, não é coisa da minha cabeça, não. É Deus falando com você. E existem vários tipos de oração. Eu queria destacar aqui 7 tipos de oração rapidamente, para então depois poder entrar no poder da oração. O primeiro tipo de oração é a oração de gratidão e louvor. É a oração de gratidão e louvor. Às vezes nós costumamos entrar na presença do Senhor só para pedir. Pedimos. E quando nos cansamos de pedir, é que lembramos que temos que agradecer. Na verdade, quando entramos na presença do Senhor, a nossa primeira atitude deve ser agradecer. Por isso é que em Mateus 6, quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele começou: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Ou seja, Jesus estava a nos ensinar que primeiro tínhamos que exaltar o alto, tínhamos que exaltar o céu, tínhamos que exaltar o nosso Deus e só depois pedirmos as outras coisas. Então a primeira oração é a oração de gratidão e de louvor. No Salmos 9, versículo 1 está assim: louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração. Contarei todas as tuas maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Todos os dias você e eu temos motivo para sermos gratos ao Senhor pelas maravilhas que Ele tem operado em nós. Então, a primeira oração, o primeiro tipo de oração é a oração de gratidão e do louvor. O segundo tipo de oração é aquela que nós gostamos muito, a oração do pedido. Na oração do pedido existem várias formas, existem vários temas. Você pode pedir de várias maneiras, como a intercessão que nós fizemos agora há pouco. Nós oramos por várias coisas, pedimos por vários casos. Então, na oração do pedido há muitos subtemas. Filipenses 4:6, ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Paulo está nos ensinando aqui que devemos pedir. Aleluia. Não devemos andar ansiosos, não devemos nos preocupar. Quando nos vem uma situação complicada, devemos dobrar o joelho e pedir. Apresentar para Ele a nossa oração, a nossa súplica. Apresentar para Ele as nossas angústias. Aleluia. E na oração do pedido tem a linha A. Oração de pedido pelo sustento. No Pai Nosso também, Mateus 6:11, Jesus ensinou assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, nós não precisamos morrer de fome. Aleluia. Nós temos o nosso Deus para pedir o sustento diário. O sustento diário. Eu ensino nos meus filhos todos os dias a oração do Pai Nosso, porque eu quero que eles identifiquem que nós temos a liberdade de chegar ao Pai e de pedir. Mateus 6:11, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, toda vez que não tiver nada para comer, diga: Senhor, libera o pão de hoje. Porque a tua palavra diz em Mateus 6 que nós devemos pedir o pão de cada dia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Na linha B, ainda da oração do pedido, sabedoria. Podemos pedir a Deus sabedoria. Tiago 1:5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada improspera, e ser-lhe-á concedido.
Nós precisamos de sabedoria para lidar com a vida, precisamos de sabedoria para lidar com as adversidades da vida, precisamos de sabedoria para lidar com as dificuldades que enfrentamos, precisamos de sabedoria para permanecer firme na rocha, precisamos de sabedoria para enfrentar circunstâncias. Então, se você não tem, peça. Fala, Senhor, eu preciso de sabedoria. Eu preciso, Senhor, sabedoria para lidar com essa situação, sabedoria para lidar com essa dificuldade. Eu preciso de sabedoria para buscar a tua face, de sabedoria para permanecer na tua presença. Linha C, precisamos pedir orientação. Uma coisa que eu vi em Jesus, toda vez que Jesus fosse fazer alguma coisa, ele pedia orientação a Deus. Era comum em Jesus se retirar, ir ao monte e falar com Deus. Jesus não fazia nada sem pedir a Deus. Antes mesmo até de operar milagre, ele orava a Deus. Então nós precisamos diariamente pedir orientações para não andarmos com nossos próprios preceitos, para não fazermos do nosso jeito. Nós precisamos pedir sabedoria. Linha D, peça sonhos. Não é bom andar sem sonho, andar só por andar. É importante nós termos sonhos, termos projetos futuros, almejarmos alguma coisa. Você pode depois consultar lá na tua casa em Provérbios 19, 21. Eu não vou ler agora por causa do tempo. O terceiro tipo de oração é a oração de confissão. O primeiro tipo de oração é a oração de gratidão e louvor. Segundo tipo de oração, oração de pedido. E o terceiro tipo de oração é a oração de confissão. Em 1 João 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você confessa o teu pecado, Deus te perdoa. Existem momentos que nós devemos entrar no nosso quarto para confessar os nossos pecados. Não tem dia que nós não falhamos, que nós não pecamos. Se não é por ações, é por pensamentos, é por palavras, é pelo olhar, é pelo agir. Nós pecamos diariamente, então nós precisamos desenvolver a oração de confissão. Sempre reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas transgressões, reconhecer os nossos pecados. Por isso é que em 1 João está: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel. Quarto tipo de oração é a oração de intercessão. Efésios 6:18 diz: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amado, nós somos intercessores da nossa casa, nós somos intercessores da nossa família. Não se engane, quando nós relaxamos, males entram. Quando nós paramos de orar, males acontecem. Quando nós deixamos de buscar, armadilhas às vezes nos alcançam. Então nós precisamos ter essa oração de intercessão todos os dias. Você não precisa ver a tua mãe para interceder por ela. Você não precisa ver o teu pai para interceder por ele. Você não precisa ver o teu irmão, o teu cunhado, a tua sogra para interceder. Você só precisa interceder. Dobra o joelho e fala: Senhor, entrego fulano, entrego ciclano. Guarda, livra, proteja. Senhor, esconda. Desfaça toda a armadilha. Nós precisamos desenvolver este quarto tipo de oração, que é a oração de intercessão. Interceda pela igreja, interceda pela nação, interceda pelas circunstâncias. Você vê as circunstâncias que estamos a enfrentar nos dias de hoje: fome, perseguições, calamidade. Então, nós somos os intercessores que Deus levantou para intercedermos a favor da igreja. Quinta oração, oração em grupo. Atos 2 diz que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Se aproximava o dia de Pentecostes e eles estavam reunidos no mesmo lugar. Fazendo o quê? Orando. Então, é necessário também aprendermos a orar em grupo. Por mais que às vezes você entra no teu quarto, ora sozinho, mas pega sempre aquele momento com a sua família, com os membros da tua casa e faça uma oração coletiva, uma oração em grupo. E aonde a união, o Senhor ordena a bênção, tenho certeza que Ele vai honrar a união da tua casa e da tua família. Sexto tipo de oração é a oração em línguas. Para um cristão,
um cristão, é importante orar em línguas. Em 1 Coríntios 14, 2 diz: pois quem fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, visto que ninguém entende e em espírito fala mistérios. Sabia que quando você ora em português, o adversário ouve a tua oração? Quando você ora em um mundo quimbunda, o adversário ouve a tua oração. Quando você ora em inglês, em espanhol, o adversário ouve a tua oração. Mas quando você ora em línguas, ele não entende o que você fala, é só você e Deus. Você fala em mistérios para Deus. E você é edificado quando você ora em línguas. Então, amado, você é batizado no Espírito, ore em línguas. Você pode tirar uma hora de oração só em línguas. Se você não é batizado no Espírito, é uma promessa de Deus para nós. Você pede, fala: Senhor, eu quero ser batizado no Espírito. Eu quero falar em outras línguas. Eu quero falar contigo em mistério. Você pode pedir e Deus vai te dar, Deus vai conceder. O último tipo de oração é a oração de socorro. Salmos 25, 16 a 17 diz: volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia minha tribulação do coração. Tira-me das minhas angústias. Socorro. Aquelas situações extremas. Situações que você perdeu totalmente o controle. Situações que você não consegue mais. Você pode dizer: Senhor, me socorre, me ajuda. Estou aflito, preciso de ti. E quando você faz esse tipo de oração, a palavra do Senhor já declara: aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Louvado seja o nome do nosso Deus. Poder da oração. Primeiro, a oração tem poder de curar. A oração tem poder de curar. No livro de Mateus 8, do versículo 5 ao versículo 13, diz Jesus que apareceu um centurião e pediu pelo seu criado, pelo seu empregado que estava enfermo. E Jesus disse que iria com ele até a casa dele. Ele disse: não, Senhor, não precisa. Não precisa. Eu sei que se tu liberares uma palavra, aqui aonde estás, se tu liberares uma palavra, eu tenho certeza que o meu servo vai ficar curado. Jesus ficou admirado com a tamanha fé daquele homem. E aquela oração desenvolveu o poder de cura. Mesmo Jesus não estando na casa do centurião, o servo do centurião alcançou a cura. Então, amados, a oração tem poder de curar. Se você está doente, você pode orar por você mesmo e liberar a cura. Mas não é oração em teu nome. A oração só tem poder porque nós oramos em nome de Jesus. O poder não vem de nós, o poder vem de Deus através de Jesus. Toda vez que você orar a Deus em nome de Jesus, a oração vai surtir efeitos poderosos. Segundo, a oração tem poder de libertar. Marcos 16,